Oi, turminha, tudo bom? Quinto ano, 501 e 502. Tô aqui agora para falar de geografia. Na última aula de geografia, falamos sobre as linhas imaginárias da Terra, né? Os paralelos, que cortam a Terra na horizontal, e os meridianos, que cortam o globo terrestre na vertical. Vimos também que essas linhas são imaginárias, serve somente para o ser humano se localizar, achar a latitude e a longitude de cada lugar no continente, nos mares, nos oceanos. Então, não são linhas verdadeiras, linhas imaginárias, tá? Nós estudamos sobre isso. Agora, pegando um gancho sobre isso, nós vamos falar sobre mais um pouquinho sobre o nosso planeta, tá? A gente sabe que o nosso planeta, ele é conhecido, algumas pessoas chamam ele de planeta água. Por que será que se chama planeta água? Exatamente, porque ele tem mais água do que terra, do que terras emersas, ou seja, terras acima da água. Por que eu digo isso? Porque embaixo de todo o oceano tem terra, tá? Mas bem profundo, bem subterrâneo. Então a gente diz que o nosso planeta tem mais água do que terra. Ah, mas então por que a gente tem que economizar água? Que coisa chata, a gente escuta sempre que a água do planeta está acabando, a água do planeta vai acabar. Gente, essa água que tem, 71% dessa água é salgada. São a água dos oceanos. Os oceanos são as águas que vão para a praia, lá o mar, quando a gente vai à praia. Então, é água salgada. A água potável que a gente usa no nosso dia a dia, seja para cozinhar, para beber, para tomar banho, ela não é uma água salgada. A gente usa uma água que a gente fala que é água doce, mas na verdade é uma água sem sabor. É uma água própria para o consumo, tá? Já existe a tecnologia que se tira o sal da água e torna a água dos oceanos, dos mares, numa água potável, numa água totalmente sem sal, né? Sem gosto. Mas é muito caro fazer esse processo. É muito mais simples se as pessoas se conscientizarem, não desperdiçarem água, não cortarem a vegetação na beira dos rios, não destruírem as nascentes. Tudo isso é muito mais fácil, muito mais simples, muito melhor do que dessalinizar a água do oceano para torná-la potável. Mas a nossa aula hoje não é sobre ecologia. A gente também vai falar sobre isso mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre os continentes e os oceanos, tá? Do nosso planeta. Então, para isso, eu volto aqui para vocês com o mapa mundi, tá? Este é o nosso planeta no planisfério aberto. A gente sabe que na verdade ele é redondo, mas esse é o nosso planeta. Só de olhar a gente já vê tudo isso em azul, são os oceanos. Então a gente já consegue perceber que tem mais água do que terra, tá? O que são os continentes? Teve até uma pergunta naquela atividade que nem tinha resposta, vocês tinham que pesquisar para saber. Mas eu coloquei como resposta lá que os continentes são grandes extensões de terra emersas. O que significa emersa? Uma coisa que emerge é uma coisa que vai acima, tá? Que sai de algum lugar. Então, emergir das profundezas é uma terra que emergiu, ela fica para fora da água. Então, o continente são essas terras que ficam fora dos oceanos, e essas terras são limitadas exatamente por esses oceanos e por alguns mares que são em lugares fechados, mas a gente não vai se atentar nos mares não, tá? Então, continente é isso, essas terras emersas cercadas pelas águas dos oceanos, tá? Os continentes da Terra são 6 continentes, tá? Nós temos 6 continentes, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, começando daqui, nós temos aqui o continente que a gente vive, que é o continente americano, tá? O continente americano, ele é muito grande, então a gente diz que tem América do Norte, América Central e América do Sul. Mas isso tudo aqui é um grande e único continente americano. Depois do continente americano, nós temos aqui esse daqui, ó, que faz assim, que parece até um Brasilzinho também,
que é o continente africano, onde fica a África, onde fica o país chamado África do Sul. De lá que vieram os escravos para cá, tá? O continente africano, que tem aquelas minas de diamantes, que tem aquilo tudo que a gente já sabe. Aqui em cima da África, nós temos esse pedaço aqui, ó. Vou chegar mais pertinho. Aqui, esse pedaço solto aqui, tá? Que é o continente europeu, é a Europa, é o berço da humanidade no sentido de tecnologia e de evolução tecnológica. A gente sabe que o berço da humanidade do ser humano é a África, né? Porque é de lá que surgiu o primeiro ser humano. Mas o continente que primeiro se desenvolveu, que primeiro teve as tecnologias para a gente chegar até onde a gente chegou hoje, foi o continente europeu. Por isso que o nosso continente americano, todo ele, a maioria dele, grande parte dele foi colonizada por europeus, tá? Nos Estados Unidos eles falam inglês por quê? Porque os ingleses foram para lá, os britânicos. Aqui no Brasil a gente fala português por quê? Os portugueses vieram para cá, tá? Então, foi assim que aconteceu. Então já vimos, continente americano, continente africano, continente europeu. Aí, essa parte amarela aqui, tá? E essa parte aqui assim, é o continente asiático, tá? Que pega ali a parte da China, a parte do Japão, tá? Pega essa parte toda aqui. Aqui nesse cantinho, nós temos a Oceania, tá? Que é o outro continente, pequenininho, tá bom? Aí agora a gente vai aqui para baixo, que é esse continente aqui, que seria, tá vendo? Isso tudo amarelo aqui é a Antártida, tá? Que fica lá no hemisfério sul, onde é bem gelado, né? É um lugar não muito bom para se viver, né? Então, são esses 6 continentes que nós temos, tá? América, África, Europa, Oceania, Ásia e Antártida. São esses 6. Esses continentes, como a gente viu aqui no mapa mundi, são banhados pelos oceanos. Isso tudo aqui não é um único oceano, tá? Vou falar os nomes dos oceanos para vocês. São 5 oceanos que nós temos. A gente começa aqui, por esse lado aqui. Esse oceano é o Oceano Pacífico, tá? Ele não banha o Brasil, tá vendo? O Brasil tá para cá, o Oceano Pacífico tá para cá. Se a gente pensar, como eu falei para vocês, que isso é um globo terrestre, significa que o Oceano Pacífico é aqui e aqui também é o Oceano Pacífico, tá? Por quê? Porque se isso é um globo, ele se fecha ali, esse oceano encontra-se com esse lado. Então, a gente tem aqui Oceano Pacífico desse lado e Oceano Pacífico desse lado, tá? Aí, nós temos aqui nesse meio o oceano que banha o nosso país, que banha o Brasil, tá? Alguém sabe o nome desse oceano, hein? É o Oceano Atlântico, tá? É o oceano que formam as nossas praias, tá? Então, nesse meio aqui tem o Oceano Atlântico. Aqui, nessa beiradinha aqui, nesse outro meio aqui, tem o Oceano Índico, tá? Então, já falamos 3 oceanos. Pacífico, que fica aqui e aqui, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Aí, a gente vai para o hemisfério norte, o topo do planeta no hemisfério norte para o hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, tá? É aqui em cima. E aqui embaixo nós temos o Oceano Glacial Antártico, porque é aqui na Antártica, tá? Então, nós acabamos de ver que nós temos 6 continentes e 5 oceanos, tá? Os oceanos ocupam 71% do nosso planeta. Então, ou seja, apenas 29% é continente e 71% de oceano, tá? Relembrando, 6 continentes: África, Ásia, Antártida, Europa, Oceania e...
Esqueci um. Ai, meu Deus. E América, lógico. Nossa, olha só. Cabeça da tia. Oceano. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico, tá? Com esse mapa que eu coloquei a fotinha para vocês lá, vocês podem ver o nome de alguns países, dos oceanos, tá? E nós vamos ter uma atividade sobre isso também durante essa semana, tá bom? Espero que tenha ficado esclarecido um pouquinho para vocês também, tá? Lembrando, como sempre, qualquer dúvida é só perguntar para a tia, tá bom? Pode perguntar que tô aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo.